Meus irmãos, graça e paz, muito bom dia. Que a graça do Senhor continue reinando poderosamente nos nossos corações em cada instante. Estamos aí na nossa jornada com o livro de Atos. Hoje já estamos no capítulo 9. Lembrar um pouquinho do capítulo 8, que vem aquela expansão. Primeiro vem a perseguição, início do capítulo 8, a perseguição, Simão Mago, Felipe, e quando chega no final mostra que o evangelho novamente, que o evangelho mesmo através das perseguições continuou avançando, continuou prosseguindo, continuou realmente sendo anunciado, né, sendo pregado em toda aquela região. Quando nós entramos no capítulo 9, já inicia que, enquanto isso, mesmo tudo isso acontecendo, mesmo toda essa expansão indo, mesmo todo o evangelho sendo pregado, existiam as pessoas que estavam olhando com indiferença, pessoas perseguindo, pessoas já tramando algumas coisas. E uma dessas era Saulo. Ele havia participado da morte de Estevão, e ele continuava, né, o texto diz que ele continuava ainda, Saulo ainda respirava ameaça de morte. Não era simplesmente uma perseguição qualquer, mas era uma perseguição para a morte, era uma caça aos irmãos para a morte. Tanto ao ler o texto, os irmãos vão perceber que Paulo pede autorização, Saulo, né, ainda não é Paulo, mas Saulo pede autorização para ir atrás. Fala, olha, de repente eu estou andando, estou viajando e encontro alguém. Tanto que ele diz que encontra alguém do caminho. E os irmãos percebem que esse caminho aqui do versículo 2 diz assim, olha, pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Os irmãos vão ver que o texto vai repetir algumas vezes caminho, mas a única vez que o caminho aqui aparece com letra maiúscula é aqui. Por quê? Porque os crentes daquela época, os cristãos daquela época, era conhecido como os do caminho, porque eles ficavam andando. Então Paulo pede autorização para que se encontrasse algum deles, para que de repente visse algum deles, pudesse ali matá-los. Essa era a ideia, levar até o Sinédrio para que pudesse ser morto. Então Paulo vai viajando. E a gente pode pensar muito nesse capítulo 9 a partir do versículo, cadê aqui? Versículo 15. Olha o que diz o versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Traduz todo, resume todo o capítulo. Por quê? Porque esse é o desejo do Espírito Santo, esse é o desejo de Deus, fazer de nós, do seu povo, nós que fomos escolhidos, seu instrumento. Tão somente seu instrumento. E o instrumento não faz nada por si só, faz pela ação e manifestação do Espírito Santo. Qual que é o contexto desse versículo? É quando Deus aparece, né? Paulo ficou cego, ali todo aquele encontro que nós conhecemos, que o texto vai narrar. Deus fala para Ananias, vai lá, ore por ele, para que ele restaure as suas vistas, restaure por completo. Ananias fala, não, eu não posso isso, esse homem é mau. Jesus fala, não. Deus fala, olha, não. Ele é um instrumento. Ele é um instrumento. Então o que a gente pensa é, em primeiro lugar, nós somos o instrumento e de repente precisamos tomar cuidado como vamos direcionar a determinadas pessoas. Por quê? Porque de repente essa pessoa pode ser um instrumento do Senhor. Pode ser alguém a qual o Senhor está preparando, a qual o Senhor já tem o planejamento de fazer dele um instrumento nas mãos do Senhor. Assim como foi. Ananias se recusa a ir com medo e olhando para um Saulo. Não sei se os irmãos conseguem entender, mas Ananias se recusa a ir porque olhava para aquele homem como Saulo, mas Deus já olhava para Saulo como Paulo. Entende? E essa é a questão. E a nossa visão ela é limitada. Eu não consigo ver amanhã, eu não consigo ver daqui a anos. Mas o Senhor vê. Eu vejo hoje. E o meu hoje é relativo. O meu hoje não é absoluto. O que hoje é, amanhã pode não ser. Uma pessoa que hoje persegue, critica, fala mal, de repente no final de semana já pode ser alguém que está sendo instrumento. Porque o que acontece? Saulo, em determinado momento, sai para ir atrás, vai a Damasco para procurar pessoas para matar. Ele quer chegar a Damasco para poder ali maltratar, prender alguns. E ele chega em Damasco como? Um crente, um cristão. Agora ele estava perseguindo aqueles que eram do caminho, chegando em Damasco ele se torna um do caminho. Ele começa então, o texto continua a partir do versículo 20, dizendo que Paulo agora anuncia o evangelho. Tanto que as pessoas ficam, peraí, mas esse rapaz saiu, esse homem saiu de lá com o desejo de nos perseguir, de nos matar,
Ele vem com carta de autorização para nos matar, para nos perseguir, agora chega aqui anunciando Cristo? Como que é isso? Muitas vezes nós não vamos entender, mas é a ação do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos entender, que o Espírito Santo escolhe, age, move e faz de nós um instrumento, faz de nós agir. Então, nós precisamos ter essas condições. Assim como mesmo Ananias, a princípio fica ali meio que temeroso, meio que assustado com algumas coisas, mas na direção do Senhor, na direção do Espírito Santo, ele obedece. E é isso que nós precisamos, mesmo com medo, mesmo às vezes receoso, mesmo meio desconfiado, mas se Deus mandou, se Deus está mandando ir, não temos que discutir. Precisamos tão somente ir e obedecer o Senhor. Amém, meus irmãos? Um excelente dia. Que Deus continue guardando a todos em nome de Jesus.